Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Riddick 3, lançado em 2013. Mas antes eu peço encarecidamente que você deixe seu like, inscreva-se no canal e comente, porque isso ajuda demais. Bom, isso dito, vamos pro vídeo. Um estranho pássaro monstruoso nota uma mão saindo do chão, mas assim que está prestes a devorar sua presa, a mão tira a vida do predador. Riddick sai do chão e rasteja até uma poça d'água, mas o cheiro o faz desistir de beber aquele líquido. Riddick não pode descansar, pois precisa dar um jeito em sua perna quebrada. O grito que ele solta pela dor atrai uma matilha de lobos. Para escapar deles, o herói mergulha em um dos lagos envenenados e se esconde na água escura, na companhia de enguias venenosas. Parece que o perigo passou, mas um dos predadores retorna e Riddick tem que lutar contra ele. No final, o protagonista consegue distrair o lobo e agora ele finalmente pode terminar de cuidar de sua perna e encontrar abrigo para descansar um pouco e quem sabe beber água limpa. A matilha vai atrás do homem ferido novamente, mas desta vez eles não são as criaturas mais assustadoras. Isso porque, esticando seus longos pescoços com presas para fora da água, os monstros aquáticos destroem os lobos e atacam Riddick, forçando-o a procurar um novo lugar para dormir. O herói tem que construir um túmulo de pedra para si. Ali ele descansa e lembra da sua vida passada. 5 anos antes dos eventos atuais, Riddick estava recebendo a adoração dos Necromongers, mas a vida de excessos e belas concubinas fez com que ele não percebesse a traição. O comandante Vaco prometeu a Riddick mostrar o caminho de volta para a Fúria, em troca do trono. Vaco enganou Riddick enviando-o para um planeta habitado por monstros e ordenando que seus mercenários se livrassem do nosso herói. Não foi a primeira vez que Riddick conseguiu sobreviver miraculosamente, mas agora ele se encontrou em um planeta estranho e desconhecido e precisa começar uma nova vida. Depois de descansar, ele continua sua jornada e no caminho encontra um filhote de lobo alienígena. Ele pega um para si. Depois de subir em uma rocha e colocar óculos especiais, Riddick vai parar em uma área cheia de água limpa e grama. Mas para chegar lá ele precisa atravessar um rio infestado de monstros. Riddick tem uma ideia e para isso usa o filhote que coletou. Ele aplica uma pequena quantidade de veneno de um monstro aquático na criatura. Meio escroto isso, né? Mas tudo bem. Ao perceber que o predador sobrevive à injeção, Riddick injeta a substância em si mesmo. Nas primeiras injeções ele fica doente, mas após alguns dias seu corpo se torna imune ao veneno e ele vai ao lago para seguir seu caminho. Riddick luta contra as criaturas que aparecem conforme pode e depois decide fugir com o filhote de lobo. O protagonista vaga por vários meses e seu lobo cresceu bastante nesse meio tempo. Eventualmente Riddick chega a esta estação de mercenários. A base está vazia, mas ele consegue coletar armas e alimento. Mas aquele pequeno momento de tranquilidade termina quando nosso herói percebe que uma tempestade está chegando. Riddick decide se abrigar na estação e ativar o farol de emergência. Nisso ele acaba sendo escaneado pelo sistema da nave e descobre que está sendo procurado. Nisso um esquadrão armado é imediatamente enviado atrás dele, mas o herói, sabendo disso, deixa uma mensagem para os convidados. Ele diz para deixarem uma das naves e irem embora, ou aquele lugar seria a cova deles. Os caçadores sacam suas armas pretendendo encontrar Riddick. Nisso um dos mercenários encontra uma prisioneira e dá uma chance de fuga para ela. Mas o líder da gangue, Santana, decide finalizar a vítima. O nome do cara é Santana, velho. Eu só consigo imaginar ele com 60 anos e uma puta barrigona assim de cerveja, sabe? Num barzinho assim, mas enfim. A prisioneira morre diante dos olhos de Riddick e nesse momento ele ouve Santana dizer que pegaria o fugitivo a qualquer custo. Uma segunda nave pousa perto da estação e apesar da animosidade, Santana permite que os soldados fiquem e vejam como cuidaria de Riddick. Porque havia 2 grupos de mercenários, né? Tinha o do Santana e chegou esse daí que é do comandante Jones. Santana ordena que o esquadrão rival e seus homens removam as baterias das naves para que Riddick não possa utilizá-las para escapar, e ele tranca as baterias em um cofre, guardando a chave consigo. Durante a noite, o lobo de Riddick desativa o dispositivo de rastreamento. Os homens de Santana se tornam as primeiras vítimas das armadilhas plantadas por Riddick. Aproveitando o pânico, o protagonista começa a eliminar os caçadores um a um. Pela manhã, os mercenários recolhem vários corpos de uma vez. Os soldados insistem em ir embora, mas Santana sugere que as equipes rivais se unam e continuem com a tarefa de capturar Riddick. Jones concorda, mas apenas sob a condição de que ele esteja no comando da operação.
Após isso, eles conseguem rastrear Riddick até uma caverna e encontram sinais de que o alvo deles tinha passado um tempo naquele lugar. Os soldados têm certeza de que acabar com Riddick é apenas uma questão de tempo, mas eles não tinham ideia de que Riddick está tomando banho de sol no telhado da nave deles. Na verdade, ele tinha se infiltrado para destruir os sistemas de comunicação. Quando os mercenários percebem o estrago que Riddick tinha causado, eles ficam verdadeiramente preocupados. Eles percebem que o protagonista também tinha deixado algo para eles no cofre, porque no cofre estava escrito troca justa. Eles imaginavam que isso queria dizer que o Riddick de alguma forma invadiu o cofre e roubou algo importante dos mercenários, algo que eles precisavam e que o protagonista trocaria por uma nave que lhe permitisse sair daquele planeta. Eles também tinham medo de que o Riddick pudesse ter deixado explosivos no cofre. Assim, o medo de abri-lo cresce. Tremendo de medo, Santana gira a chave e quando abre o cofre, nada acontece. Todos ficaram tranquilos, porém quando eles abriram o cofre e deixaram ele aberto, Riddick acabou utilizando essa oportunidade para roubar as baterias da nave que estavam lá dentro. Em seguida, o protagonista dá o fora dali, deixando os mercenários inconformados por terem sido roubados diante de seus olhos. Riddick não tem pressa em sair daquele planeta, ele estava pensando na melhor estratégia que pudesse usar. Então ele esconde as baterias enquanto vê uma tempestade perigosa se aproximando. A equipe decide que o melhor seria sair daquele planeta o quanto antes, mas sem os blocos de energia isso não é possível. A discussão entre eles é interrompida pelo discurso de Riddick, que decide enfrentar seus inimigos cara a cara, ao que entra caminhando corajosamente na direção deles. Atrás do protagonista, uma terrível tempestade surgia. Riddick pergunta aos caçadores quanto dinheiro estão pagando pela sua cabeça, mas Jones diz que ele não estava interessado em dinheiro, ele quer saber o que aconteceu há 10 anos no planeta onde Riddick lutou. Enquanto os homens conversam, Dahl prepara tranquilizantes para a vítima, esperando colocá-lo para dormir. Mas Riddick oferece um acordo aos caras. Ele ficaria com um dos blocos de energia e pegaria uma nave para ir embora daquele planeta e deixaria o outro bloco de energia e, consequentemente, a outra nave para que os mercenários pudessem ir embora também. Se não aceitassem o acordo, Riddick mataria todos eles um por um. Eles tinham pouco tempo para decidir. Quando a tempestade chegasse onde a nave estava, se não aceitassem um acordo, o protagonista exterminaria todos. Santana decide atirar pelas costas de Riddick, mas ele é impedido pelo lobo do protagonista. Riddick iria com tudo para cima de seus inimigos, mas neste momento as balas preparadas por Dahl o atingem uma após a outra. Uma das balas mata o lobo do nosso herói bem na frente dele. Riddick não consegue vingar seu animal de estimação porque a bala lançada nele com sedativo faz com que ele perca suas forças e caia de joelhos. Quando Riddick recupera os sentidos, ele percebe que está acorrentado e não pode escapar. O mercenário tenta descobrir o que aconteceu com seu filho, que transportou Riddick 10 anos atrás em uma nave prisão, mas o protagonista apenas ri na cara dos mercenários, prometendo se vingar quando eles tirarem suas correntes. Ainda assim, Riddick conta a Jones que naquela época seu filho sobreviveu, mas o mercenário não acredita nele. Jones achava que Riddick tinha tirado a vida do rapaz com as próprias mãos. Riddick ri dos caçadores e ignora as ameaças de Jones e Santana. E justo quando os mercenários estão prestes a acabar com o protagonista, eles são distraídos pelo som da chuva e uma sirene tocando. De repente, monstros aquáticos surgem rumo à superfície. Os caçadores se trancam na base esperando sobreviver à noite, mas as paredes de ferro são completamente sobrepujadas pelas criaturas. Os monstros arrastam os soldados um por um, fazendo Riddick se deliciar com a morte de seus inimigos. Os mercenários pedem a Riddick que explique o que está acontecendo, mas ele repete sua exigência. Ele ficaria com uma nave e a outra ficaria com eles, uma troca justa. Se fizessem isso, ele os ajudaria a escapar. Jones concorda com a condição e está prestes a remover as correntes, mas Santana teme mais Riddick do que as criaturas, e colocando uma machete no pescoço de Jones, ordena que deixem o protagonista acorrentado. Com o pé, Riddick derruba a machete das mãos de Santana e tira a vida do comandante, cortando a cabeça dele. E isso só com os pés livres, brother. Riddick é foda. Em seguida, ele lembra Jones do acordo. Com isso, Riddick é libertado. Ele diz que a tripulação precisaria aguentar um pouco, e aí ele parte para buscar os blocos de energia em uma moto especial da nave do Jones.
Jones, por outro lado, junto de seus subordinados, seguem Riddick para se certificar de que ele não os engane, mas a jornada se mostra perigosa, com monstros aquáticos aparecendo em todos os lugares. Em um determinado momento, Jones quase se torna presa, mas Riddick salva seu inimigo e eles continuam na mesma moto. Porque apesar de tudo, Riddick tinha palavra, então se ele fez um acordo, iria cumpri-lo. Enquanto o protagonista desenterra os blocos, Jones pergunta novamente sobre seu filho, e então nosso herói fala a verdade. Ninguém matou o filho de Jones, ele estava usando drogas ilegais há anos e isso causou sua morte. O famoso Zé Droguinha. Quando os blocos estão na superfície, o segundo mercenário empurra Jones para longe e decide acabar com Riddick, mas nosso herói extermina o vilão. Jones, por sua vez, age de maneira escrota, o que planeja deixar nosso careca de olhos brilhantes para trás, porque só havia uma moto restante, e Jones não queria ir naquela moto com o Riddick porque tinha medo que o protagonista pudesse matá-lo. No entanto, o Riddick consegue convencê-lo de que não faria mal nenhum a ele e assim os dois unem forças. Para sair daquele lugar inóspito, os dois têm que lutar contra as criaturas sinistras e poderosas que ainda se mantinham de pé. De repente, Jones percebe que um dos monstros perfurou Riddick com uma presa, fazendo com que o nosso herói esteja prestes a perder a consciência. Depois de pegar os blocos de energia, o comandante foge, deixando Riddick à beira da morte. Jones ordena a Doc que ligue a nave, e enquanto isso Riddick tenta sobreviver às criaturas que não paravam de surgir. De repente milhares de monstros aparecem atrás do protagonista e ele parece estar perdido, porém eis que tiros extremamente potentes atingem as criaturas. Quando olha para cima, nosso herói percebe que Jones e Dawes tinham voltado para salvá-lo. O comandante abaixa Dawes com um cabo para pegar o careca e sem perder tempo Riddick se agarra à garota, dando a entender que os dois iam se pegar loucamente depois. O cara não perde tempo não. No fim, Riddick pega sua própria nave e se despede amigavelmente de Jones e dos outros. Agora o destino do careca de olhos brilhantes seria sua casa. Aliás, um fato curioso que eu não sei se todo mundo sabe, mas o Riddick, ele não é cego, tá? Ele tem aqueles olhos estranhos, mas tipo, ele vê muito bem. Inclusive ele vê melhor no escuro justamente por ter aqueles olhos brilhantes. Só que se tiver uma luz muito forte no ambiente, tipo a luz solar, ele tem que usar os óculos para proteger os olhos que são muito sensíveis. Então fica aí a informação para vocês, beleza? E é isso, esse é o filme, espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!